Primeiro, essa nova lei não modifica o cenário da prisão temporária. A prisão temporária para garantia da tutela do inquérito policial continua intangível. Em um único ponto, me parece que essa lei tem reflexos também na lei temporária. É que no artigo 313, parágrafo único, é prevista a possibilidade de prisão preventiva, qualquer que seja o teto da pena, até para infração inferior a 4 anos, desde que haja dúvida quanto à identidade do investigado ou do processado. Neste caso, a prisão é feita para que se esclareça sem identidade. Feito isso, ele é posto em liberdade com a imposição de alguma cautelar ou não. Me parece que neste caso, se uma prisão temporária for decretada e a lei permite no artigo 1º, inciso 2º, quando houver dúvida sobre a identidade, nós podemos concluir que também, neste caso, na prisão temporária, esclarecida a identidade, deve ser encerrada a prisão temporária. É o único efeito que me parece cabível em termos de prisão temporária. Em relação aos demais, a prisão preventiva sofre uma modificação sensível, sem dúvida nenhuma. E esse é o objeto das maiores críticas. O teto do artigo 313, parágrafo 1º, diz que somente caberá a prisão preventiva nos crimes dolosos, cuja pena seja superior a 4 anos. Prevê também a prisão já naquele violência doméstica, que nós já tínhamos, mantém a previsão, como garantia da execução das outras medidas protetivas. O cenário aqui é o mesmo. O que a gente tem que saber é o seguinte: a prisão preventiva agora ela tem duas faces. Ela é decretada de modo autônomo, e aí ele exige o teto do 313, parágrafo 1º. Eu só posso requerer prisão preventiva sem nenhuma imposição de cautelar anterior, se eu tiver diante de um crime com pena superior a 4 anos. Se eu não tiver, eu vou requerer imposição de medidas cautelares que me garantam o mínimo de tutela que eu quero. Então, se eu estou com medo de risco da aplicação da lei penal, eu quero comparecimento periódico, semanal, se for o caso, dependendo do crime, semanal, a sede do juízo. Faltou uma semana, você perde a preventiva. Ah, mas o crime é pena inferior a 4 anos. Não tem a menor importância. O que nós estamos dizendo que o novo quadro é o seguinte: o quadro é de tutela da investigação, tutela do processo. Como? Por meio de medidas cautelares que obedecem uma lógica de decrescente. Eu vou começar com uma medida cautelar, ou 2, ou 3, ou 4, para crimes menos graves. Ainda que eu tenha risco, por conveniência da instituição criminal, ainda que eu tenha risco a aplicação da lei penal, eu vou começar com uma medida cautelar que possa fazer o mesmo papel da preventiva. Se eu concluir que ele não cumpre, que ele não faz o mesmo papel, eu vou decretar a medida preventiva, a prisão preventiva. Então eu me refiro aqui à instrumentalidade autônoma para dizer que, neste caso, eu tenho o teto do 313 primeiro, e na instrumentalidade subsidiária eu não tenho teto algum. Sempre que for cabível a imposição de medida cautelar, será também cabível a prisão preventiva. Uma passada rápida nas medidas diversas da prisão. Nós temos vários tópicos ainda, mas eu quero só... Os senhores já leram o artigo 310, 319, 320. 320, recolhimento de passaporte. Eu não sei se isso ajuda muita coisa. Com essas normas de Mercosul, você viaja sem passaporte, por aí afora. Então isso daí não resolve muita coisa. Mas, de todo modo, é um ônus que você impõe. Recolhimento de passaporte, comunicação aos consulados, e você, então, impede que se expeça outro passaporte fora do Brasil. Né? Mas, de todas as outras, do 319, comparecimento periódico, e a periodicidade deve ser dada de acordo com o caso concreto. Você tem proibição, para mim a mais importante, a proibição de frequentar determinados locais. Isso pode ser muito importante para impedir a reiteração criminosa, pode ser muito importante, inclusive, para impedir a fuga. Você tem uma proibição de manter contatos com pessoas. Isso pode realmente impedir a prática de crimes, a intimidação de testemunhas. E aí eu tenho um modo de fiscalizar o cumprimento da medida muito mais facilmente. Porque a pessoa para a qual proíbe o contato, ela poderá dar notícia desse contato. Então, essa é uma medida cautelar interessante, que a fiscalização dela é mais simples. Eu tenho também a proibição de exercício de determinadas atividades financeiras. Isso é fácil de constatar, é fácil de fiscalizar. E eu tenho o recolhimento domiciliar. Essa é uma medida cautelar que a gente
vai ter que substituir a prisão preventiva. Se eu estiver trabalhando com a ideia de um recolhimento domiciliar associado ao monitoramento eletrônico, assim eu vou conseguir fiscalizar essa medida cautelar. Agora, o monitoramento eletrônico ainda não está regulamentado, porque vai depender de um aparato estatal. Talvez o Ministério Público consiga até, sei lá, uma parceria com o Judiciário, de modo que seja possível você manter uma fiscalização nesse nível. O monitoramento eletrônico ele pode ser ativo ou pode ser passivo. Nos países de maior aplicação, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, ele tem duas formas de monitoramento. O ativo é aquele que a pessoa porta o aparelho. Ele pode ser uma tornozeleira, pode ser uma braçadeira.